O ex-ministro Marco Aurélio Mello começa com uma crítica direta ao Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, o STF tem atuado fora dos limites da Constituição. Isso porque a Corte passou a julgar pessoas que, pela regra, deveriam ser julgadas na primeira instância da Justiça. Um exemplo claro seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo Marco Aurélio, está sendo julgado diretamente pelo Supremo, sem que exista previsão legal para isso. Para o ministro aposentado, isso enfraquece o devido processo legal, ou seja, o direito de qualquer cidadão ter acesso a um julgamento justo, com instâncias para recorrer. Segundo ele, o STF não pode ser juiz e, ao mesmo tempo, a última instância, especialmente em casos que envolvem cidadãos comuns ou ex-mandatários. Marco Aurélio afirma que algumas medidas impostas por Moraes soam como censura, algo grave em um Estado democrático de direito. Ele cita, por exemplo, a proibição do uso de redes sociais e a limitação de comunicação com terceiros, além da imposição da tornozeleira eletrônica. Para ele, esse tipo de medida é desproporcional e atenta contra a dignidade do ser humano. Ele afirma que essas restrições parecem punitivas, mesmo sem uma condenação formal, e que não faz sentido tratar um ex-presidente como alguém perigoso a ponto de se impor vigilância eletrônica. O ex-ministro demonstra preocupação com o desgaste da imagem do STF. Para ele, essa conduta mais autoritária pode comprometer a confiança da população na Corte, que deveria ser vista como a última trincheira da cidadania, e não como uma entidade que persegue ou censura. Ele lembra que nunca foi hostilizado na rua durante seu tempo como juiz, mas que hoje muitos ministros enfrentam resistência da população, e isso precisa ser avaliado com seriedade. Marco Aurélio também questiona mudanças internas feitas no Supremo. Ele cita, por exemplo, a transferência de julgamentos criminais do plenário, com todos os ministros, para as turmas, com apenas parte dos ministros. Isso, para ele, é um retrocesso. Mais preocupante, segundo ele, é a centralização de decisões nas mãos de Alexandre de Moraes, que passou a ser o relator de praticamente todos os casos ligados aos atos do 8 de janeiro e temas relacionados a Bolsonaro. Essa concentração fere o princípio democrático da distribuição dos processos e da atuação colegiada. O ex-ministro também critica o que chamou de espírito de corpo no STF. Segundo ele, muitos ministros estão votando apenas para acompanhar Moraes, mesmo quando não concordam plenamente com suas decisões. Marco Aurélio defende que cada juiz deve votar de acordo com a própria consciência, e não para formar maioria ou manter uma imagem de unidade. Marco Aurélio acredita que o atual presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, deveria agir como um articulador e buscar o diálogo para corrigir rumos. No entanto, ele reconhece que o presidente do Supremo não tem poder hierárquico sobre os demais ministros. Mesmo assim, ele poderia fazer ponderações e buscar consensos internamente, especialmente com Alexandre de Moraes. Questionado sobre o comportamento de Moraes, Marco Aurélio diz que talvez o ministro esteja emocionalmente envolvido, já que é alvo constante de críticas por parte de bolsonaristas. Ele chegou a dizer que seria necessário colocar Alexandre no divã, sugerindo que há elementos pessoais influenciando suas decisões. Ele ainda afirma que a atuação de Moraes acaba expondo um ministro, que só consegue ir a lugares públicos escoltado por seguranças. Isso, segundo Marco Aurélio, é um sinal claro de que algo está fora do lugar. Marco Aurélio classifica as medidas impostas contra Bolsonaro como parecidas com uma prisão domiciliar. Ele cita o uso da tornozeleira e a proibição de sair de casa. Para ele, essas ações ferem a presunção de inocência e só deveriam ser aplicadas após condenação definitiva. Ele defende que o processo penal deve seguir uma ordem natural. Primeiro se investiga, depois se julga, e só ao final, se houver condenação, é que se aplica a pena. O ex-ministro encerra com um alerta. Ele teme que essas atitudes da Suprema Corte acabem intimidando também a imprensa. Para ele, a liberdade de expressão está sendo ameaçada. Ele relembra que nem mesmo durante o regime militar houve esse tipo de censura prévia. Marco Aurélio classifica o momento atual como uma extravagância institucional,
E diz que é fundamental que o STF volte a atuar de forma colegiada, respeitando a Constituição e recuperando sua imagem diante da sociedade.